Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vou falar várias coisas que não te contam em relação ao dinheiro do ponto de vista de outras dimensões, do ponto de vista da vida após a morte, pelo que se sabe através das experiências de quase morte, mas principalmente através das experiências fora do corpo, onde o próprio indivíduo sai pela própria vontade para investigar o que existe do lado de lá ou no que existe em outras dimensões. Então tem vários pontos em relação ao dinheiro que não te falam e que na verdade muitas pessoas nem querem que você descubra. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal se você tem interesse por temas como experiência de quase morte, expansão da consciência e temas transcendentes. Se esses temas de fato te interessam, então por favor se inscreva e também curta esse vídeo, porque assim muitas pessoas vão poder acessar, porque o vídeo ganha relevância. Se você puder também compartilhe esse vídeo com amigos, pessoas conhecidas, pessoas que tenham abertismo para esses assuntos, porque assim também elas vão ser beneficiadas e vão poder encontrar esse tipo de conteúdo. Bem, feitas as devidas considerações, é importante dizer que o dinheiro, uma forma direta de se dizer, é que ele é uma forma de cooperação entre estranhos. Então no passado a gente não tinha como confiar em todo mundo porque começaram a ter muitas pessoas. Então acho importante dizer isso no início para que a gente defina algumas coisas antes de abordar aí o ponto de vista da após a morte. Então, como o dinheiro ele tem esse mecanismo, ele faz com que pessoas estranhas possam confiar umas nas outras e ter um benefício ali que ninguém seja enganado. Então ele é um bem comum. Entretanto, como alguns dizem, e com determinada razão, que o dinheiro é a verdadeira religião universal. Então todo mundo escuta a voz do dinheiro, todo mundo vai no rastro dele, todo mundo, alguns até adoram o dinheiro mais do que tudo nesse ponto. Então isso é um ponto muito sério. Inclusive, com que essa postura é um primeiro ponto já em relação aí, que a gente percebe pelas experiências fora do corpo, é que muitas pessoas têm uma ideia fixa ou uma ideia obsessiva em relação ao cifrão, à moeda, ao dinheiro. Não é à toa que muitas consciências após a morte ficam totalmente vinculadas aqui à vida humana em função do dinheiro. Ela não quer abrir mão do patrimônio que ela conquistou. Então ela fica tentando vigiar os seus imóveis, as suas joias, os seus pertences que na verdade não são mais seus. Então ela tem uma postura de apego, o vício pela matéria, o vício por aquilo que ela conquistou, mas que não é mais dela, porque ela perdeu seu corpo, ela está em outra dimensão. Mas ela não admite, ela não quer sair de perto, quer ainda tomar conta como se tudo fosse dela. Então tenta manipular as pessoas, tenta se intrometer nos negócios, tenta viver a vida que já passou. E tudo em função dessa ideia fixa em relação ao dinheiro. Então a pessoa valoriza tanto o dinheiro que mesmo fora da dimensão material, ainda assim é a coisa mais importante, mais relevante. Portanto, avalie como você é. Você se pega muito fixado, tem certo apego excessivo pela questão material? Você consegue se imaginar longe de toda e qualquer forma de dinheiro? É importante pensar e se posicionar sobre isso agora, porque nunca sabemos quando vai chegar o nosso dia derradeiro, quando a gente vai passar definitivamente para outra dimensão. Então é importante frisar e analisar, refletir sobre isso agora, antes que seja tarde demais, porque isso serve não apenas como prevenção, mas como pode ser até um processo terapêutico para você aprender a se desapegar daquilo que é efêmero, é passageiro e é transitório, como o próprio dinheiro e o patrimônio aqui na vida humana é. E um ponto também muito relevante de se dizer é que dinheiro é energia. Dinheiro é sim uma forma de energia bruta. Então, eu não estou aqui dizendo que dinheiro é bom ou que dinheiro é ruim. O fato do dinheiro ser uma energia
mostra que ele é justamente neutro. O dinheiro pode ser tóxico como pode ser benévolo. Então não ache que todo dinheiro é igual, porque não é. Existe sim dinheiros energeticamente tóxicos que prejudicam a tua vida, a tua família, parece que embrulha e perturba toda uma existência. Então um dinheiro ganhado, sabe, com o teu trabalho, com o teu esforço, com o teu empenho é uma coisa. Dinheiro ganhado através na base, por exemplo, do tráfego, da cobrança indevida, sabe, de passar a perna no outro, de enganar. Tudo é dinheiro. Não é. Esse dinheiro, muitas vezes, de forma ilícita, esse dinheiro sujo, é também energeticamente sujo e causa uma série de interprisões kármicas. Então você tirou, puxou o tapete de alguém, roubou, desviou dinheiro, propina, corrupção, seja o que for. Esse dinheiro sujo vai fazer com que as suas atitudes fiquem em débito em relação a uma ou a mesma uma multidão de pessoas. Imagine, por exemplo, uma pessoa, como acontece até muito aqui no Brasil, de alguém que desvia dinheiro da merenda. Então ela tira o alimento da boca da criança para ter a corrupção, para ter o seu caixa 2. Você imagina o débito kármico que essa pessoa está tendo. Então é um dinheiro que ele vai ter lei de causa e efeito. Muitas vezes dinheiro fácil de forma ilícita também vai fácil ter um enorme prejuízo. Então lembrando, dinheiro é uma energia que pode curar, que pode matar, que pode criar interprisões que vão unir negativamente pessoas, às vezes por vidas. Vai ter que reparar aquele mal em função de algum processo financeiro, econômico. É terrível pensar isso. Já que o dinheiro é uma energia bruta, é preciso também aprender a lidar com essa forma energética. Justamente para poder ter uma vida então mais equilibrada. Não estou nem falando de quantidade, pode ser pouco dinheiro, mas um dinheiro ruim, sujo, energeticamente doentio, vai piorar demais. Como tem muita gente que tem muito dinheiro, tem mini fortuna, mas aquilo é benéfico. Aquilo não tem nada de errado, tá certo? É importante colocar isso de forma bem clara. Até porque muitas pessoas se sentem muito culpadas por ganhar dinheiro, como se a pessoa, sabe, fosse indevida, fosse pecador ou algo nesse sentido. Até porque tem uma frase que já foi dita, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que. Porém, você já viu o peso que é colocado em pessoas que são abastadas financeiramente. Parece que elas são indignas, parece que elas são, sabe, estão corrompidas. Mas não. Ganhar dinheiro a princípio não tem nada de errado em relação a isso. É a forma como a gente lida que vai fazer total diferença nesses processos de evolução. Um outro ponto muito sério que se percebe a partir das experiências fora do corpo principalmente, é que os seres mais evoluídos eles são incorruptíveis. Então, quanto mais evoluída uma consciência, menos ela se vende. Então, o que é não ser corruptível? É que todo mundo diz assim, todo mundo tem o seu preço. Negativo. Os seres mais avançados estão fora dessa escala, fora desse exemplo. Então veja, patrimônio também não significa sinônimo de evolução do espírito, evolução da consciência. Porque se fosse assim, era só a gente pegar a lista das pessoas mais ricas do mundo e a gente teria ali a ordem dos seres também mais evoluídos do planeta. No entanto, não é bem assim que acontece, muito pelo contrário. Tem muitos bilionários que não são nada altruístas, nada universalistas e nada fraternos. Então, você achar um bilionário de fato assistencial, que tem compaixão legítima pelos outros, é muito mais difícil. Até porque, para ser um bilionário, tem que ter um esforço, uma demanda enorme em relação à questão financeira. Porque, até inclusive, as pessoas muito ricas dizem que, a partir de um certo ponto, o dinheiro é só um número. Não tem o que comprar mais, não tem o que comer melhor, não tem como se vestir melhor. Tudo que é material ela consegue ter.
Então essa ânsia, essa gana de querer ter cada vez mais, acumular, muitas vezes é em função dessa falta de assistencialidade ou de fraternidade em relação aos outros. Ela não pensa que ela pode contribuir mais, ela pensa apenas em acumular bens e acumular cada vez mais capital. E a gente percebe, avaliando tanto a recepção de pessoas que passaram por EQM, quanto pessoas que saem do corpo, de que nenhum do ser de luz, ninguém em outra dimensão fica valorizando ou batendo palma para o patrimônio, para o dinheiro que a pessoa tem. Nossa, fulano, parabéns pela sua conta bancária. Agora que você chegou do outro lado, a gente pode te saudar. Não existe isso. Não acontece isso. Então veja, a evolução independe do processo financeiro. Todo mundo pode evoluir, independentemente dessas questões econômicas. Entretanto, é importante também frisar o seguinte, que o dinheiro, a gente não está dizendo que o dinheiro é dispensável, que a gente pode doar tudo e viver aí como um andarilho sem teto. Também não é assim. A evolução independe do dinheiro. No entanto, é importante você ter o mínimo, você ter o básico para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Por quê? Ninguém consegue pensar em evolução, sabe, em sair do corpo, em, sabe, entender a vida após a morte, em crescer enquanto consciência, com aluguéis atrasados, passando fome. A gente não consegue. O que se percebe é que a gente tem que ter o ideal básico bem atendido. Se você não tem fome, se você não tem grandes dívidas, se você não está devendo aluguel, aí você tem condições mentais e emocionais para se predispor em crescer, em amadurecer, em evoluir. Concorda? Como é que alguém que não tem um mínimo atendido vai, sabe, com a barriga roncando, ou com um monte de credor batendo na tua porta, você vai ficar lá fazendo meditação, você vai ficar às vezes, sabe, tentando sair do seu corpo, tendo um fenômeno qualquer? Não dá. Um outro ponto sério, a questão é de não ficar dependente financeiramente do outro. Ter a sua autonomia, ter a sua independência é muito importante. Então é fácil também evoluir quando papai e mamãe pagam todas as contas, quando você não precisa trabalhar, quando você tem uma vida de mordomia. É até mais fácil, mas também é longe do ideal. Então, quer evoluir para valer? Primeiro, seja autorresponsável. Seja dono do teu próprio nariz, se sustente. Essa dependência financeira cria, às vezes, interprisões, cria problemas. Por quê? Porque ela pode cortar, ela pode... Então, você às vezes fica meio que amarrado, dependente, pode criar certos nós emocionais, kármicos e assim por diante. Então, muita atenção. A independência financeira é fundamental. Outro ponto que também não te contam em relação ao dinheiro é que muitas pessoas pensam, peraí, então a gente pode sair do corpo de forma autoprovocada, eu posso, pela minha vontade, promover isso? É possível. Mas espera aí, eu posso então sair do meu corpo para identificar ou para descobrir os números da Mega Sena? Pois é, você pode. A rigor é possível. Entretanto, todavia, isso não é muito comum de ser feito. Por quê? Porque até os próprios amparadores ou seres de luz evitam que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Porque se fosse fácil assim, a maioria dos sensitivos, dos paranormais, ou como nós chamamos, dos parapsíquicos, seria rico, seria milionário, porque está sempre acessando a loteria, o número certo, e ia ganhar muito dinheiro fácil. Mas não é bem assim que a coisa acontece. Já vi várias pessoas que tentaram durante anos sair do corpo para descobrir esses números, para ficar rico fácil, né? Dinheiro fácil, sombra e água fresca, quem não quer? Muita mordomia, muita facilidade. E, no entanto, não conseguiram. A coisa não funcionou muito bem. Até porque se vê que certo dinheiro muito fácil, assim, quando a pessoa quer muita facilidade, em geral esse dinheiro vem e acaba destruindo a vida da própria pessoa, justamente pelas imaturidades, por não saber lidar com esse tipo de energia. Então, quando vem nesse ponto, com essa magnitude, esse montante, pode ver a vida das pessoas que ganharam. Em geral, elas ficaram até bem piores. Muitas até falam que era preferível nem ter ganhado nada, porque a vida dela era às vezes muito mais produtiva, muito melhor, tinha muito menos problemas do que ela endinheirada. Então, muita atenção.
Não queira ser o malandro evolutivo, a malandrona evolutiva, para querer usar esses fenômenos para ter retorno financeiro. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então não acho que isso vai vir fácil e vai ficar tudo bem. Em alguns casos, existem até casos mais raros, onde os amparadores e seres de luz realmente ajudaram pessoas pontualmente a ganhar dinheiro, até para obras beneficentes ou coisas que muitas vezes era preciso por naquele momento evolutivo da pessoa ter uma energia maior, vamos colocar assim, do ponto de vista do dinheiro. Mas são casos bem mais raros. Se você quer arriscar porque você acha que com você vai ser diferente, abre o olho. Veja tuas reais intenções. Para que você quer dinheiro fácil? É para comprar bobagem? É para superficialidades? Qual que é a tua real intenção de querer ganhar muito dinheiro fácil? Se a intenção é imatura, é descabida, é deslocada, provavelmente você não vai ter apoio nenhum de outras dimensões e, se bobear, ainda vão impedir que você tenha esse tipo de acesso, justamente para não piorar a tua vida, para não estragar muitas vezes a tua missão de vida, que está até no caminho certo, mas que pode ser desviada por esse dinheiro que não era para chegar. Um outro ponto também que não te contam é que muitas pessoas se enganam dizendo que elas não podem ajudar as outras porque elas não têm dinheiro. Como se fraternidade, como se compaixão tivesse relação econômica direta. Ai, se eu tivesse dinheiro e ajudar tantas pessoas. Bobagem. Isso tudo é fruto aí da autossabotagem. Qualquer pessoa pode fazer o bem independentemente de ter ou não dinheiro. Claro que existem formas assistenciais que o dinheiro faz parte, mas nem todas. Inclusive, um ponto muito sério que é valorizado na vida após a morte é justamente o processo do voluntariado. Então, a pessoa que se dispõe a ajudar, a doar o seu tempo, a sua energia, os seus conhecimentos em função de um bem comum onde ela não recebe retorno financeiro. Então, existem diversas formas de voluntariado em diversas áreas, desde, artísticas, em hospitais, na ciência, no estudo da consciência e outras áreas assim por diante. Então, o trabalho voluntário é uma doação que tem um peso gigantesco. E pode ter certeza que na balança evolutiva, aquilo que você faz sem esperar retorno, em geral, tem muito mais peso e muito mais valor do que aquela ajuda que você faz dando dinheiro. Porque para quem tem muito dinheiro é fácil, né? Você abre o bolso e dá um dinheiro. Aquele dinheiro nem faz falta mesmo. Agora, quando você se esforça, rala, produz, se empenha e não tem retorno e não ganha dinheiro, poxa, olha a diferença. É muito gritante, é muito sério isso. E é justamente por isso que o dinheiro, que a monetização desse canal vai ser justamente direcionada para a doação. Porque eu sempre fiz esse trabalho a minha vida toda gratuitamente. Eu não quero fazer nada aqui esperando retorno financeiro. Então tudo aqui vai ser revertido para um bem comum. A minha ideia é ajudar as pesquisas científicas da EQM. Então não apenas divulgar, mas poder também dar essa energia para que essas pesquisas possam ser bem-sucedidas. Agora, é claro, estou aberto também aos amparadores. Caso eles digam, olha, ajude tal questão ou tal outro ponto, vai ser direcionado também. Mas é um dinheiro, uma energia que eu quero usar. Porque entenda uma coisa, que isso também é uma coisa muito relevante que tem que ser dita. A assistência que você faz, que é cobrada, ela é um comércio. Ajudar os outros, mas cobrando, é comércio. Não é uma assistência legítima, desinteressada, feita porque a sua intenção é pelo bem do outro. Claro que o comércio sempre tem resolução de problemas. Você vende um serviço porque você resolve o problema de alguém. A princípio não tem nada de errado em relação a isso. Mas do ponto de vista de outras dimensões e da vida após a morte, o peso maior não é por esse comércio, não é por cobrar para você ajudar alguém naquilo que às vezes é evolutivo para ela. Volto a dizer, é errado ganhar dinheiro? Não. Entretanto, veja, o
que é de fato profissão, o que é rentabilidade e daquilo que é uma assistência fraterna em relação aos outros. Porque se você colocar o dinheiro em tudo, será que você não está valorizando mais o dinheiro do que outros pontos assistenciais, evolutivos e de crescimento em relação às suas próprias potencialidades ao longo das vidas? Tudo isso tem que ser pesado. E em geral as pessoas focam tanto no dinheiro em função das suas imaturidades financeiras. Então uma pessoa imatura do ponto de vista do cifrão, da grana, do money, ela não sabe ganhar, ela não sabe gastar, ela não sabe poupar e ela não sabe investir. Mas a pessoa diz, peraí, tudo isso eu sei ganhar, sei gastar, sei poupar, sei investir. Tenho maturidade financeira? Não necessariamente. Do ponto de vista da evolução, você pode ainda ser primário. Por quê? Porque o dinheiro ele cria uma visão materialista. Porque a pessoa vê tudo do ponto de vista só do material. Então, nada que extrapola, sabe, outras vidas, nada que seja algo transcendente, a pessoa dá valor, porque ela é materialista, só se importa com dinheiro, com resultado no sentido de lucro, só quer saber do lucro, lucro, dinheiro. E aí a pessoa fica materialista, fica alienada, fica viciada nesses processos financeiros. Então essa alienação ela é terrível, porque não abre espaço mental, emocional e mesmo íntimo para nada que seja de fato significativo. Então essas pessoas materialistas e alienadas são as que mais sofrem de melancolia e de tristeza após a morte, justamente porque ela se separou à força, na marra, daquilo que é o primordial para ela, que é o dinheiro, que é o patrimônio, que é a conta bancária que ela tinha. Portanto, preste muita atenção em relação a isso, porque esse tipo de postura faz com que as pessoas após a morte tenham dificuldades enormes. E inclusive, não vou nem dizer após a morte, mas aqui na vida humana, esse tipo de postura traz uma série de bloqueios energéticos, bloqueios de chakra, assediadores ou enfermos extrafísicos, sabe? Seres que já descartaram o corpo, espíritos doentios que acabam acoplando com ela e, sabe, sempre incentivando ela a ser mais materialista. Há uma série de dificuldades e dificultadores em função dessa imaturidade em relação ao dinheiro. Veja, por exemplo, os problemas que o dinheiro traz, como, por exemplo, a prepotência, os excessos, as injustiças. Tudo isso é muito complicado, inclusive o chamado escapismo. Então a pessoa nunca se posiciona em relação à evolução, à assistência, aquilo que de fato as outras dimensões valorizam. Ela está sempre escapando, está sempre escorregadia e nunca acaba tendo uma atitude de fato mais assertiva, mais crítica, com maior discernimento. Porque ela sabe que se ela tiver algo nesse sentido, ela vai ter que abrir mão do dinheiro, ela vai ter que abrir mão de uma série de posturas. E, infelizmente, para muitas pessoas e para muitos grupos, por exemplo, templo é dinheiro. Inclusive, não é à toa que se diz que quem adora o dinheiro não consegue amar as pessoas. Isso é uma frase forte que tem que ser repensada inúmeras vezes ao longo do teu dia, se você tiver esse tipo de padrão. Sem contar uma outra coisa que não te dizem, é que dinheiro não cura a miséria interior. Inclusive, já se diz há muito tempo que tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Porque o dinheiro ele não tira esse vazio existencial que às vezes tem. Como eu disse aqui, ninguém é parabenizado fora do seu corpo por ser bilionário. Ninguém passa por uma EQM justamente por ter uma conta bancária recheada. Se fosse assim, pobre não teria experiências fora do corpo, ou não experiência de quase morte. No entanto, é um fenômeno universal. Não importa a tua cultura, a tua formação, o dinheiro que você tem, tudo isso é relevante. As pessoas que estão renascendo, elas pensam muito mais em propósito, em realizações pessoais, do que necessariamente pensar o quanto dinheiro que elas vão ganhar na próxima vida. Entenda, o dinheiro é uma construção humana, fora dessa dimensão material,
fora dessa dimensão intrafísica ou respiratória, gente, dinheiro é absolutamente nada. Então, se você dedicar sua vida toda a construir um patrimônio, construir dinheiro, após a morte você vira pobre. Você vai ter que recomeçar do zero. E espreme a vida passar. A última vida, o que aconteceu? Nada, dinheiro. Ou seja, uma vida que passou em branco. Continuou com os mesmos problemas, continuou com os mesmos débitos de vida passada, os talentos quase o mesmo. Todo o foco foi apenas para aquilo que é imaterial, para aquilo que é efêmero, para aquilo que não tem substância nenhuma quando a gente volta vida após vida. Claro que o fato da pessoa estar inserida, às vezes, nasceu num meio muito rico, ou conseguiu construir uma vida boa, isso também traz as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem os seus desafios. É óbvio, mas isso não é o ponto central da missão ou da necessidade evolutiva das pessoas. Isso fique muito bem claro, por favor, entenda isso, reflita sobre isso. Não é a pobreza ou a riqueza que vai dizer se você após a morte vai ser bem sucedido, se você vai ter luxo, se você vai ser bem acolhido. É as realizações, a assistência, é o que a gente de fato contribuiu em relação a si mesmo, em relação aos outros. Esse é o grande diferencial. Não caia na bobeira, na besteira de viver na chamada plutocracia. O que é isso? A pessoa que se baseia sempre no dinheiro. Então ela dá privilégio para quem tem dinheiro, dá oportunidade para quem tem dinheiro, só quer amizade de quem tem dinheiro. Então ela só quer estar ao redor de pessoas endinheiradas. Isso é plutocracia, a pessoa que dá tanto valor no dinheiro que a democracia, que a política dela sempre gira em torno apenas disso. Eu já comentei em vídeos passados aqui, mas vale a pena relembrar. Existem 3 grandes sabotadores ou 3 grandes mata-burros da sociedade, ou seja, pontos onde a maioria das pessoas acabam caindo e tendo problemas aí em relação à tua vida e à tua evolutividade como um todo. Esses 3 mata-burros são sexo, dinheiro e poder. A maioria das pessoas acabam se prejudicando em função das suas imaturidades em um ou vários desses pontos. Tem gente imatura em relação ao sexo, tem gente imatura em relação ao dinheiro, tem gente imatura em relação ao poder. E, coitado daquele que tem imaturidade em relação aos 3. Esse está enrolado. Esse vai ter muito mais dificuldade de evoluir. E você se enrola em algum desses 3 pontos? Como é o dinheiro em relação à tua existência? Ele é uma ferramenta? Ele é uma arma ou ele é indiferente? Dinheiro é importante sim, mas qual é o nível de maturidade que você está tendo em relação a ele? Por favor, coloque aqui nos comentários o que você pensa disso tudo, qual é o seu momento atual. Você está mais focado em ganhar, em ter ou mais focado em ser? Após a morte, você vai ser mais um desses que vai ficar apegado à matéria? Vai ficar apegado ao dinheiro que você deixou para trás? Qual o seu nível de apego agora? Como você pensa que o seu futuro vai ser continuando no caminho que você está seguindo? E eu desejo a você não apenas a energia do dinheiro, mas a energia do discernimento, a energia de ter maturidade decisória. Isso sim é muito mais importante. Eu desejo que você tenha muita dessa energia. Então eu fico por aqui. Eu desejo um forte abraço a todos, que vocês tenham as melhores e as mais saudáveis energias e até a próxima.